E aí galera, beleza? Aqui é o Shark mais uma vez do canal Império Científico e hoje nós teremos mais uma videoaula abordando o núcleo celular e a princípios genéticos. Coisa bacana. E além disso, hoje nós temos mais uma informação muito bacana. O canal Império Científico agora tem mais um parceiro. Uhul! E é o canal Sport News. Se vocês quiserem ter uma informação sobre bem precisa sobre esporte e futebol, mais especificamente, é só dar uma olhada lá no canal Sport News que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Agora que vocês já sabem que nós temos mais um parceiro além da Rime Comunicação, que é a empresa de design da Lari, minha grande amiga, nós vamos para o jabá do canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva também. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, seu comentário, fazendo um feedback, sugerindo novos temas. Compartilhe com todo mundo e não deixe de seguir o canal nas redes sociais, que também vão estar linkadas aqui embaixo. E se possível, acione esse sininho aqui para que você seja notificado de todos os vídeos novos que forem postados. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e essa é mais uma aula destinada aos alunos do curso de bacharelado em Educação Física, abordando o tema núcleo celular e fundamentos genéticos. Processo de divisão celular. Como foi estudado anteriormente, a divisão celular é a capacidade que uma célula tem em se dividir para formar outras células, ou seja, são as formas de reprodução celular. Então, como que as células se reproduzem? E a reprodução celular, ela não é um processo ao acaso. Ele é bem estruturado. Ele pode ser estimulado ou interrompido de acordo com fatores genéticos ou alguma sinalização química, como nós vimos anteriormente também. Como na divisão celular nós temos duas formas diferentes, aqui nós vamos abordar etapas diferentes em cada uma dessas formas de reprodução. Na etapa da mitose, nós vamos iniciar pela profase, que é a mais longa do processo da mitose. E nela é que o DNA vai ser condensado e duplicado. E durante esse período, a membrana que envolve o núcleo, ela vai ser reorganizada em forma de pequenas vesículas que vão ficar dispostas, ou seja, espalhadas pelo citoplasma, até o final da mitose. Então, essas vesículas que vão distribuir o DNA para as novas células que vão ser formadas. E nesse caso, o núcleo também vai ser desintegrado. Metáfase, ou fase do meio. É aquele momento onde os cromossomos eles vão ser alinhados na região central da célula, formando a placa equatorial. Anáfase é aquele momento que os cromossomos vão se separar e cada cromatóide ele vai ser direcionado para um polo da célula, ou seja, vai deslocar do meio para um dos polos celulares. Telófase e citocínese. Nesse processo vai ocorrer a reconstrução dos envoltórios nucleares. Então, ou seja, nessa parte que vai ter formação de novas células e vai ter a reconstrução do núcleo. No final da anáfase até o fim da telófase, observe o processo de citocine. A citocine nada mais é que a divisão do citoplasma. Então, seja aquela célula maior, no caso da mitose, que vai originar duas novas células
filhas vai ter aquele citoplasma dividido entre elas. Aqui na imagem nós conseguimos observar todo esse processo. Então aqui primeiro tem a profase, que é onde que vai ter aquela condensação do DNA, o material genético vai ser condensado nessa parte. Então depois vai ter a prometafase. Aqui nós podemos ver que o DNA ele começou a formar essa parte, se juntou e aqui ele realmente está condensado. Na metafase, como eu disse, ele vai se alinhar ao centro da célula, formando a placa equatorial da célula. E durante a anáfase, esse DNA que estava agrupado na placa equatorial começa a se dividir de novo aqui, ó. E tem a divisão desse material. Após a anáfase, que ele vai entrar no processo da telófase e da citocina. Então a telófase começou a dividir o material genético das células e aqui vai acontecer citocínese, onde que vai ter o compartilhamento, a divisão do citoplasma entre as células filhas, que aqui agora aconteceu a divisão celular da mitose, mais o compartilhamento e divisão do citoplasma. Agora nós vamos falar um pouco sobre a etapa da meiose. A meiose, não sei se vocês estão lembrando, mas ao final do processo, uma célula se divide em 4 células. Esse produto final, que são as 4 células, vão provocar 2 etapas distintas. Então, nós vamos ter a profase 1 e a profase 2, e isso funciona para todas as outras etapas desse processo. Na profase 1, ela acontece parecido com da mitose, onde que vai ser a condensação progressiva dos cromossomos. Então, ali que o DNA vai se condensar para ele começar a se dividir. E nesse material, que ainda são as células não irmãs, vão formar os fusos, que são os microtúbulos. E esses microtúbulos são muito importantes, porque é por meio deles que a célula, os cromossomos que vão estar na placa equatorial, vão se ligar aos polos da célula. Então tem a quebra do envoltório nuclear, como na mitose mesmo, e onde vai acontecer a migração daqueles cromossomos, assim, se posicionar para migrarem. Na metafase 1, esses cromossomos eles vão se alinhar na placa ao centro da célula para formar a placa equatorial também, como aconteceu na mitose. E nesse caso, vamos ver que cada um vai estar direcionado para um polo diferente por causa dos feixes de microtúbulos. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos eles vão se separar e vão ser puxados para os polos opostos. Ou seja, eles vão sair do centro da célula e vão para os polos onde que eles foram fixados por causa dos microtúbulos. A telófase 1 e a citocine vai ser verificada que cada célula que ela apresenta um conjunto haploide composto completo de cromossomos, os quais serão duplicados e a divisão do citoplasma, que é a citocine, vai acontecer de maneira simultânea com a telófase. Então, ou seja, iniciou-se o processo com uma célula, teve o processo da meiose, ela virou 2 células. Tá? Gravem essa informação. E aí, na telófase é onde que essas células, aquela célula sozinha virou 2. Tá? Na profase 2, vai ter a formação das fibras do fuso e a desorganização do envoltório nuclear. Então, ou seja, vai ser quebrado mais uma vez. Então, se aquelas 2 células que foram originadas vão ter o seu núcleo quebrado novamente, para que aqueles cromossomos possam se reorganizar
na placa equatorial de cada célula nova, nesse caso, durante a metáfase 2. Lembra, eles vão se organizar e se alinhar na placa equatorial e depois vão ser direcionados aos polos das células durante a fase da anáfase. Então, eles vão migrar para os polos opostos novamente. Na telófase 2 e na citocine, que é a última etapa da meiose, vai ter uma reorganização celular, onde que o envoltório nuclear e o nucleotídeo vão reaparecer e os cromossomos começam a se descondensar. Ou seja, durante esse período aqui que vai acontecer a divisão daquelas células, originando 4 novas células, a partir da uma sozinha, tá? Então lembra, uma célula começou a se dividir por meiose, ao final do processo terão 4 células filhas. E durante a telófase acontece a citocine, que é o compartilhamento e divisão do citoplasma entre essas 4 células filhas. Aqui na imagem nós podemos ver aqui a interfase, onde que a célula começou a querer entrar no processo de... Aqui antes dela entrar no processo de reprodução, a profase 1, ela começa a organizar esses cromossomos aqui nesses pares de cromossomos aqui, onde que esses cromossomos que foram condensados, foram duplicados, esses casos vão começar a se alinhar na placa equatorial da célula durante a metafase 1. Durante a anáfase 1, eles vão se separar e ir para os polos opostos. Na telófase 1, vai acontecer a primeira divisão celular da meiose e a primeira citocine, que é compartilhamento do citoplasma entre as células. Lembra que eu disse? Uma célula originou 2 células. Na meiose 2, aquelas 2 células vão fazer as mesmas etapas de forma simultânea, porém cada uma fazendo a sua. Por isso que existe meiose 1 e meiose 2. E aqui embaixo dá para observar que o material genético é em quantidades diferentes da meiose 1. Então, enquanto aqui, por exemplo, na metafase 1 nós temos esses 4 pares aqui de cromossomos, aqui nós temos apenas esses 2 pares aqui. Estão vendo? A célula se dividiu de forma igual. E aqui na fase 2, esses cromossomos aqui eles vão ser novamente divididos e cada um vai para o seu polo. Na telófase 2 vai acontecer novamente mais uma divisão celular e compartilhamento de citoplasma. E ao final do processo nós teremos 4 células filhas. Informação genética. DNA é a primeira parte que nós vamos estudar sobre informação genética, que é a molécula da vida. Toda informação genética de um organismo é armazenada e transmitida para os seus descendentes por meio do DNA. Carga genética está contida no núcleo em todas as células do organismo. O DNA é formado por uma fita dupla composta por 4 letras, o axoma, que representa compostos orgânicos. Nesse caso são proteínas, que é a adenina, na cor verde, a tinina, que é na cor vermelha, a citosina, que é na cor azul, e a guanina, que é na cor preta. Essas cores, esse esquema de cores é determinado por substâncias químicas que, quando entram em contato com essas substâncias aqui, com essas proteínas vão para aquela cor específica durante um teste de DNA. Então, o teste de DNA, cada letra tem a sua cor de acordo com esse esquema de cores apresentados. Cromossomos são sequências de DNA
que formam os cromossomos. Então, ou seja, nós vamos ter um cromossomo e dentro daquele cromossomo vai ter uma sequência específica de DNA. Então vai ter uma forma de escrita específica lá. Cada organismo tem um número diferente de cromossomos de acordo com a sua espécie. O ser humano padrão tem 46 cromossomos, que são herdados dos seus pais, sendo 23 da mãe e 23 do pai. O gene é a parte funcional do DNA, que no caso do ser humano é apenas 3% do gene é formado de DNA funcional. O genoma é toda a informação hereditária, ou seja, aquela informação que vai ser passada de pai para filho, de um organismo que está codificado em seu DNA. Então são características que vão ser passadas dentro daquela família ou dentro daquela espécie, por exemplo. Código genético é a relação entre sequência de bases no DNA e a sequência de aminoácidos nas proteínas. Então, ou seja, o código genético é baseado com essas letras aqui, as 4 letras que formam o axoma. Aqui nós temos 2 ilustrações em que nós temos a célula, nas 2 representações. Dentro dessas células nós temos o núcleo, e nesse núcleo que contém os cromossomos tem a nossa informação do DNA. Então aqui no telômero do cromossomo nós podemos ver que tem uma escrita de DNA aqui dentro. E essa parte ali da escrita do DNA, que é formada por aquelas proteínas que nós vimos anteriormente, e o conjunto delas, que são transmitidas, características transmitidas hereditariamente, são os nossos genes. Por isso que o teste de DNA, você faz uma análise genética durante o teste. Agora nós vamos falar um pouco sobre o RNA. Que são as moléculas de RNA são constituídas de uma sequência de ribonucleotídeos formados por uma cadeia de fita simples. Então, enquanto o DNA tem uma fita dupla, o RNA é uma fita simples, tem apenas uma fita. E nós temos 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, que é aquele RNA do ribossomo, tá? Que são aquelas organelas que nós estudamos anteriormente, que são relacionadas com a síntese de proteínas. Temos o RNA mensageiro, que é aquele que vai atuar em conjunto com os ribossomos na síntese de proteína. E temos o RNA de transporte, que é aquele que vai transportar os aminoácidos que serão utilizados para criar proteínas, eles vão sintetizar novas proteínas. Então aqui nós temos uma ilustração que diferencia o RNA do DNA. Então aqui, ó, o RNA tem uma fita simples e o DNA é composto por uma fita dupla. Tá bom? Aqui as cores estão divergindo do padrão de cores que eu apresentei antes para facilitar o entendimento. Aqui citocina, o C colocaram de azul, entenderam? Mas durante um teste de DNA é aquele padrão de cores que foi mostrado anteriormente. Transcrição. A transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA é sintetizada a partir da informação contida na sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA de fita dupla. E o processo pelo qual a molécula de RNA é sintetizada a partir de um gene. Isso aqui, de certo modo, é o seguinte: o RNA, de forma de ilustração, ele seria um molde da informação genética. Por exemplo, eu quero fazer uma engrenagem, então eu tenho o molde daquela engrenagem. O DNA, ele vai ser as instruções que eu vou precisar para poder criar aquela engrenagem dentro daquele molde.
Aí as fases da transcrição. Nós temos a fase de início, que ocorre quando o reconhecimento de sequência específica no DNA, o alongamento, que é quando os ribonucleotídeos são sucessivamente incorporados, e a terminação, quando a sequência no DNA são reconhecidas e a síntese é interrompida. Então é aquela parte a analogia que eu usei no slide anterior. Você tem uma forma, um molde para se criar uma engrenagem. Você vai pegar aquela informação, quais são as instruções que você vai utilizar para criar aquela engrenagem junto com aquele molde. E depois que aquela nova peça foi pronta, termina-se aquele processo. Ô, gente, desculpa aqui porque o meu filho está brincando aqui no meu lado. Então, vocês vão ouvir muito ele conversando durante a gravação. A tradução. A tradução é como a gente poderia fazer uma tradução de um idioma diferente do nosso. Você vai pegar a informação e vai traduzir aquela escrita ou aquele diálogo para o seu entendimento, para a sua compreensão. Aí na tradução do DNA, consiste na transformação da mensagem contida no RNA mensageiro por via do RNA de transporte na sequência de aminoácidos que constitui a proteína. Então lembre-se que eu disse, o RNA é o molde, e a partir desse molde foi escrito essas informações aqui. Esse agrupamento aqui das proteínas. Então quando você pega essa informação aqui dentro e identifica o axoma do DNA, você vai ter essa síntese aqui das proteínas, você vai entender qual tipo de proteína foi criada a partir daquela informação. Tá bom? Lembrando que todas as células do corpo contêm informação do seu DNA. Mutações genéticas. Elas são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, ou seja, é um procedimento pelo qual um gene sofre uma mudança estrutural. As mutações envolvem adição, eliminação ou substituição, ou um pouco dos nucleotídeos da fita de DNA. A mutação proporciona o aparecimento de novas formas de um gene e, consequentemente, é responsável pela variabilidade gênica. Aqui nós temos dois exemplos de mutações genéticas, que seria heterocromia da íris, que são aquelas pessoas ou animais que possuem olhos de cores diferentes, sei lá, um é castanho, o outro é azul, um é preto, o outro é verde. E a hemofilia, que são distúrbios no processo de coagulação do nosso sangue. Por exemplo, pessoa que é hemofílica, ela tem dificuldade absurda de coagular o sangue. Então, qualquer corte, qualquer ferida nela pode gerar uma hemorragia. E dependendo da gravidade, pode levar essa pessoa ao óbito. Então, aqui nós temos dois exemplos. O exemplo da heterocromia e uma ilustração da hemofilia aqui. Mutações cromossômicas. É toda e qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura dos cromossomos de uma célula. Então, sempre quando a gente, por exemplo, o ser humano tem 46 cromossomos. Se por algum motivo aparecer alguém com 47 ou 45, por exemplo, ou até mesmo tem todos os cromossomos os 46, mas um desses cromossomos tem algum defeito genético, aí pode aparecer uma mutação cromossômica. Então, assim, mutações cromossômicas podem ser numéricas, em que há alteração do número de cromossomos, como eu disse, estruturais, em que há alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos das células. E aqui nós temos dois exemplos, que são a síndrome de Down, que é provocado por uma trissonomia, ou seja, uma alteração no cromossomo 21, e a síndrome de Turner, que é causada pela monossomia no cromossomo sexual X. Aqui nós temos
algumas características que aparecem na síndrome de Down e aqui características da síndrome de Turner. Agora nós vamos falar um pouco sobre genótipo e fenótipo. O conceito de fenótipo está relacionado com as características externas, então, ou seja, são características relacionadas ao ambiente, morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos, ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo. Um exemplo que está aqui é o formato dos olhos, a tonalidade da pele, a cor e textura dos cabelos, entre outros. Um outro exemplo que poderia ser colocado aqui seria o caso da nossa onça pintada, em que as pintas da onça ajudam ela a se camuflar enquanto ela se desloca, enquanto ela anda pela floresta. E o conceito de genótipo associa-se a características internas, ou seja, são aquelas características hereditárias, aquelas que você vai herdar dos seus antecessores, que é a constituição genética do indivíduo, ou seja, como eu disse, conjunto de cromossomos, sequência de genes herdados dos pais, os quais, somados às influências ambientais, determinará o seu fenótipo. Aqui tem uma ilustração básica aqui, mostrando que o genótipo tem a ver com a sua fita de DNA, ou seja, os seus genes, e aí um ambiente específico vai determinar qual aparência aquele indivíduo terá naquele ambiente. Esse aqui aparentemente ou pode ser um lêmur ou um panda, acredito mais que seja um lêmur essa figura. Gregor Mendel, esse senhor aqui ao lado, ele é considerado o pai da genética, nasceu na Áustria em 1822, se ordenou padre em um mosteiro, era botânico e biólogo, e durante o período que ele esteve no mosteiro, ele aprendeu, e como ele era de família de camponeses, ele aprendeu as ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, o que permitiu o cruzamento de várias espécies de plantas. E ele descobriu e respondeu várias questões sobre hereditariedade. As leis de Mendel. Para alguns autores, existem apenas 2 leis e para outros existem 3. Aqui eu achei conveniente colocar as 3 leis de Mendel para facilitar o entendimento. A primeira lei de Mendel é baseada na comprovação da existência e da dominância, ou seja, vai ter a dominância da recessividade. Então, a grosso modo, o que isso diz? Que durante o cruzamento entre as espécies, entre os indivíduos, sempre as características dominantes vão se sobrepor às características recessivas. Então, a primeira lei de Mendel, é chamada de lei da pureza dos gametas. E o enunciado dela diz o seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores herdados, um de cada progenitor. Aqui na imagem nós temos aqui os 2 indivíduos que vão participar do cruzamento. Então nós temos a geração parental aqui. Nesse caso, o amarelo aqui é o dominante, o verde é o recessivo. Durante o primeiro cruzamento, a primeira geração de filhos, então nós vamos ter essas características aqui. Então, ou seja, a característica dominante, ela se sobrepôs à recessiva. Então, nessa geração não tivemos nenhum filho com totalmente recessivo aqui, as características dominantes predominaram. Na segunda geração, onde que foram realizados esses novos cruzamentos, apenas um nasceu com a característica recessiva de um dos progenitores aqui, ó. Apenas um. Segundo a lei de Mendel,
Como Mendel ele usou plantas puras com características amarelas e lisas, que são os traços dominantes no estudo dele, ele também usou características recessivas dessa mesma planta, que tinham sementes verdes e rugosas. E nesse caso foi observado o mesmo do exemplo anterior. A característica dominante ela sempre vai sobrepor a recessiva. E quando o Mendel cruzou essas variáveis aqui, ele deu o nome para a segunda lei dele de dibrismo. Então todas as plantas produziram sementes amarelas e lisas, pois esses fatores eram dominantes e as características recessivas não apareciam na presença de fatores dominantes. Então, durante o cruzamento, se tinha fator dominante, a característica recessiva ela não surgia. É o que acontece aqui nessa ilustração. Então, durante esse período, todos esses cruzamentos, apenas uma vai nascer com as características 100% recessivas. Então, numa proporção do dibismo, é o que aconteceu a cada 16 ervilhas, nesse caso, que cada 16 descendentes do primeiro cruzamento, apenas um ia ser 100% recessivo. 3 iam ter aquelas características, ela ia ser verde do recessivo, porém ia ser lisa do dominante. Então, nasceram 3 dessas e aquele 3 também com características amarelo dominante e rugosa recessiva. E as características dominantes foram majoritárias, que foram nasciam 9 a cada 16. Amarelas e lisas. Então o dibismo comprova essa predominância do gene dominante. Já a terceira lei de Mendel, ela também é chamada da lei da distribuição independente. Ela diz que um fator puro para cada característica é transmitido à geração seguinte, de forma independente da outra, independente uma da outra, seguindo os princípios das duas leis anteriores. Ou seja, os híbridos possuem fator recessivo, mas esse é encoberto pelo fator dominante. Então, por exemplo, aqui nessa ervilha, aqui que nasceu amarela e verde, o amarelo, como era uma característica dominante no experimento anterior, ela vai se sobrepor à questão rugosa aqui da ervilha. Essa parte verde aqui mostra que ela é rugosa. E nesse caso aqui da outra, por exemplo, que tem essa característica recessiva, ela nasceu verde, porém ela nasceu lisa. O liso, nesse caso, sobrepôs a característica recessiva, que seria o verde. E aqui nós conseguimos ver aqueles números da imagem anterior. Então, lembrando que por mais que você seja um híbrido, você sempre vai ter uma característica que é dominante dos seus progenitores. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para poder confeccionar essa aula. Muito obrigado e até a próxima! Aí galera linda do meu coração, nós chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo tamanho desse vídeo, mas como era muita informação para colocar aqui, acabou que ficou meio grande. Eu vou tentar melhorar e vou começar a buscar mais recursos para eu tentar deixar esses vídeos mais compactados, tá bom? Então, no mais, aquele beijo!